E aí pessoal, beleza? Na aula de hoje nós vamos estudar os processos de separação de misturas. Eu quis fazer uma aula diferente, né? Uma aula experimental. E o melhor lugar da casa da gente, com certeza, além do nosso quarto, evidentemente, é a cozinha. Porque lá você pode comer à vontade, né? Depois do banheiro, né? Todos os lugares da nossa casa são excelentes, principalmente a cozinha. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi na cozinha que eu peguei os ingredientes, os principais constituintes para a explicação da nossa matéria. É claro que eu queria, na verdade, era areia. Só que eu não tenho, né, construção aqui perto para poder pegar areia, muito menos pegar no quintal areia. Então, para ficar mais claro, para ficar mais didático, para você entender que a cara do Enem, né, química do cotidiano, eu fui lá na geladeira, peguei pó de café, certo? Para explicar a matéria chamada processo de separação de mistura. Não fiquem abalados, né? Porque foi mal no Enem, porque nunca desista. Desistir jamais. Nós sempre temos que ser firmes e fortes para frente. Se não deu certo dessa vez, vai dar certo da próxima vez. É assim que se fala, e pega caneta e vamos fazer isso. Claro, eu vou tomar meu café, né? Bom, chega de lelelê, né? Vamos para o que realmente interessa. Vamos supor que você aí na sua casa tem em suas mãos pó de café. Eu queria que fosse areia, mas se não tem, não caça, não tem aquele ditado, você não caça com cachorro, caça com gato, alguma coisa assim. Como eu não tenho areia, eu peguei pó de café, porque o processo é similar, é análogo, né? Mas se você aí, imagina que é areia, tá? Imagina não, é pó de café, né? Então quando eu tenho um sólido, ó, eu tenho pó de café, ele é um sólido, você consegue pegar o pó de café. Quando você acrescenta, introduz neste sólido, que no caso é o pó de café, quando você acrescenta um líquido, né? A água é um líquido, evidentemente, quando você acrescenta um líquido, você passa a ter uma mistura heterogênea, porque você consegue distinguir mais de uma fase, você não tem uma única fase, ele é uma mistura heterogênea. Essa mistura heterogênea, evidentemente, é constituída por pó de café, ó, estão vendo o pó de café aqui, ó, muito alto, o pó aqui, ó, o pó de café mais a água. Para eu separar, para eu, Rafael, você, fulano, né, separar o pó de café da água, o processo que você utiliza chama-se filtração. Então, acompanha aqui no quadro comigo. Quando eu tenho uma mistura, ó, mistura, isso é muito importante. Eu não vou escrever mistura, tá? Tudo. Você entende? Heterogênea. Por que heterogênea? Porque a seguir nós iremos ver as misturas homogêneas. Só que no primeiro instante nós estamos avaliando as misturas heterogêneas. Então nesse caso é uma mistura heterogênea, não é? No caso é pó de café. Você escreve. Eu queria que fosse o que mesmo? Areia. Só que não tem areia, trabalha com pó de café mesmo. Então quando eu tenho pó de café, entre parênteses, S, fecha parênteses. O que significa esse S? Sólido. Quando você tem um sólido mais um líquido, que no caso é a água, abre parênteses, L, fecha parênteses. Esse L significa, é um líquido. Quando você tem um sólido no líquido, o processo utilizado para separar chama-se filtração. Filtração. Isso é muito importante. É a filtração. Agora, se você tiver um recipiente, tá? E nesse recipiente você tiver um líquido, água, tá? Um líquido. Novamente eu vou encher de água. Ó, é um líquido, evidentemente, né? Todo mundo sabe disso. Quando eu tenho água e óleo, eu não sei por que eu não peguei óleo, eu peguei azeite. Mas é o mesmo princípio, entre aspas, né? Pra você entender. Se você pega óleo, vamos supor que eu tenha óleo aqui, coloca dentro da água, é um outro líquido, evidentemente, ó, estão vendo, ó, líquido. Quando eu tenho uma mistura, porque eles estão juntos,
certo, de dois líquidos que não se misturam, no caso da água com o óleo, né, para separar isso, nós só conseguimos separar por decantação. É o nome do processo utilizado para separar. Decantação. Quando eu tenho uma mistura de dois líquidos immiscíveis. No caso, água e óleo. Os dois, evidentemente, são líquidos. E como eles não se misturam, nós chamamos de líquidos immiscíveis. Quando nós temos líquidos immiscíveis, para separar, nós fazemos o uso da decantação. E, evidentemente, também é uma mistura heterogênea. Nesse vídeo, nós estamos analisando somente as misturas heterogêneas. Mais tarde, nós vamos analisar as misturas homogêneas. Só que nesse caso, né, a nossa mistura, vou apagar, tá, o quadro aqui, ó. A nossa mistura heterogênea não é formada por pó de café mais água, tá? Ela é formada, tá, por óleo, azeite, tá? Mas eu vou escrever óleo aqui no quadro, tá? Óleo, porque os livros didáticos falam óleo, tá? Que é um líquido, tá? Um líquido mais a água, que também é outro líquido, certo? Só que dessa vez, ao invés de eu ter um sólido e um líquido, eu tenho dois líquidos, ó, L entre parênteses. Quando você tem dois líquidos, você faz uso da decantação, certo? Então eu faço uso, eu separo por meio da decantação, tá? Decantação. Agora, vamos supor, tá? Aqui eu tenha o seguinte. Vamos supor, ó, olha só, eu vou pegar o recipiente novamente e vou completar com água. Com água, ó, água, certo? O que vai acontecer? Eu vou introduzir neste recipiente a serragem. Eu não tenho a serragem na minha casa, né? Na verdade, eu tenho pipoca. A pipoca, ela não funciona como serragem. Só que eu não vou lá só para comprar serragem. Até porque tá chovendo agora, não tem como eu sair daqui para comprar serragem. Vocês vão supor que a serragem seja pipoca, tá? É claro que não é, até dá diferença. Eu não sei se eu posso fazer essa relação. Porque a pipoca, quando eu coloco na água, afunda. E a serragem não afunda, tá? Mas tá? Primeiramente, eu tenho, retomando, o recipiente contendo água. Ao invés de eu acrescentar a serragem, certo? Que vai ficar sobre a água, sobre a superfície da água. Ao invés disso, num primeiro instante, primeiramente, eu vou acrescentar um sólido, tá? Eu vou acrescentar pó de café. Ó. Então eu estou acrescentando, ó, como vocês podem ver no vídeo, ó, pó de café. Eu estou acrescentando onde? Estou acrescentando na água. O que vai acontecer? Se eu misturar muito bem isso aqui, certo? O que vai acontecer? Vou colocar mais. Coloquei pouco. Se eu colocar mais, tá? Ó, eu tô misturando o pó de café na água. Eu não tô fazendo filtração, tá? Vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu tô acrescentando aqui. O que vai acontecer? Imagina que seja areia, não pó de café. Essa areia, ela vai depositar no fundo do recipiente. Ao passo que a nossa serragem, vamos supor que seja pipoca aqui para vocês entenderem, vai depositar na superfície, ó. Ela se deposita na superfície, ó. Ó, não dá pra virar, senão eu vou derramar no computador, né? Mas, ó, a serragem, ela está onde? Aqui, pra ficar mais, vou colocar mais, ó. O que vai acontecer? A serragem, né, que é nossa pipoca vulgarmente, ela está na superfície do recipiente, ao passo que a areia, né, em vez de ser pó de café, areia está ao fundo. Quando eu tiver uma mistura heterogênea em que a serragem se deposita na superfície e a areia se deposita no fundo do recipiente, nós temos evidentemente uma mistura heterogênea. Só que essa mistura heterogênea é baseada na diferença de densidades. São densidades diferentes. A serragem, que é a nossa pipoca, tem uma densidade,
né? A areia, que é o nosso pó de café, tem uma outra densidade. Então são baseados, né? São baseadas. A mistura é baseada, né? A mistura é baseada em densidades diferentes. Mas nada impede que eu tenha o quê? Uma mistura heterogênea. Então eu continuo a ter uma mistura heterogênea, certo? Só que agora, essa mistura heterogênea é uma mistura da serragem, que é um sólido, né? A serragem é um sólido. Só que eu, pra representar, eu não fui lá e comprei a serragem, eu representei por pipoca, só para vocês entenderem, mas como chama é serragem. Então quando você tem a serragem, tá? Que é um sólido, tá? Mais areia, né? Que é um outro sólido, só que eu representei por pó de café para vocês entenderem, tá? A serragem, que é um sólido, mais, né? A areia, que no caso eu representei por pó de café, que é o outro sólido. O processo físico utilizado chama-se flotação, tá? Flotação. Esse é o nome da, tá? Flotação, tá? Então, a flotação é quando eu tenho uma mistura heterogênea. Perceba que tem mais de uma fase. Tem a fase em branquinho, que é a pipoca, que é a serragem, né? E o marronzinho. Uma mistura heterogênea formada por serragem, que é pipoca, que é sólido, porque eu consigo pegar aqui, ó, né? Mais areia, que é o pó de café, certo? Que está misturada aqui. Eu separo isso por uma coisa chamada de flotação. Você tem que decorar o nome, flotação. Agora, tá? Ao invés de eu ter uma mistura heterogênea formada por serragem mais areia, né? Que nós separamos por flotação, eu tenho uma mistura de pó de café mais sal. Mas vocês vão imaginar que eu tenho areia. Que esse pretinho aqui seja areia. Mas na verdade você sabe muito bem que não é areia, é pó de café. Quando eu tenho areia, certo? Mais sal, olha, branquinho, ó, sal. Areia mais sal, né? No caso de dois sólidos, no caso da areia, que é o nosso pó de café, com o sal, que é o nosso sal mesmo, certo? Eu tenho uma mistura heterogênea também, porque eu consigo distinguir duas fases. Se eu, tá, acrescentar um líquido, tá? Aqui, por exemplo, a água, já tá acabando aqui a água. Eu vou separar, tá? Esses dois sólidos, percebam, olha a mistura que nós temos. Pó de café com sal, imagina, né? No caso, areia com sal, né? Eu separo por meio de dissolução fracionada. Então, se eu tenho uma mistura, tá? Não deixa de ser uma mistura, é uma mistura porque eu consigo distinguir mais de uma fase heterogênea. Heterogênea. Formada por dois sólidos, que no caso é a areia, que é o nosso vulgar pó de café, né? Areia, tá? Areia que é sólido mais sal, que é um outro sólido, nós separamos por dissolução fracionada, certo? Esses métodos, pessoal, servem para, que eu expliquei, são para misturas heterogêneas. Então vamos recapitular o que nós vimos, porque nada melhor do que uma boa revisão, certo? Né? Boa revisão que eu digo, não deu explicar uma boa revisão. Boa revisão, né, de retomar os conteúdos, né, rever, como o próprio nome diz. Bom, nós temos as misturas heterogêneas. Nós podemos separar, no primeiro instante vimos a filtração. Quando eu quero separar um sólido de um líquido, no caso, sólido que eu exemplifiquei foi com pó de café, que é para vocês imaginarem que é a areia. Então, areia com água eu uso, no caso, o nome do processo que eu utilizo é a filtração. Agora, se eu tiver, certo, dois líquidos, que no caso eu Rafael, exemplifiquei com água e óleo, que no caso é azeite, né, dois líquidos immiscíveis, nós utilizamos a decantação. E o terceiro nós vimos
é o que? É a flotação. Quando eu tenho flotação é sólidos, os dois são sólidos. Só que são sólidos que não são baseados em densidade, que são baseados em densidades, exatamente. Quando eu tenho dois sólidos que são baseados em densidades. No caso, a serragem, que é mais leve, tem uma menor densidade, que fica, né, na superfície. E no caso, o pó de café, que fica mais embaixo, né? Então, quando eu tenho essa mistura de dois sólidos, que é baseada na diferença de densidade, enquanto um é mais denso, o outro é menos denso, eu separo por flotação. E por último, a dissolução fracionada. Quando eu tenho dois sólidos, por exemplo, sal e areia, que eu representei por pó de café, eu separo por dissolução fracionada. Então, os nomes dos processos envolvidos são, respectivamente, para misturas heterogêneas. Vimos primeiramente a filtração, depois nós vimos a decantação, depois nós vimos a flotação e por último nós vimos a dissolução fracionada. Muito obrigado.